Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Quando sujo ao viver de imponente. É o Palestra! Seremos! Muito bom dia! Está começando o programa da manhã desta segunda-feira, dia 2 de março. Já acabou, gente. Fevereiro já foi com Deus. 2 de março de 2026, são 11 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos em qualquer horário, na internet, no Spotify, no YouTube, no Privacy, no receitas.com, onde quer que você queira assistir esse programa, nós estaremos lá. Estamos também às 4 da tarde, antes do ICL Calvo e Criança, na reprise do rolê. E nós também estamos ao vivaço agora, para você que está assistindo esse programa, agradecendo já a audiência de Jackson Júnior, Mali, Flávio Dabi, Regina Jaco, Nena Silva, Viola Santos, a Maria Helena, todos que já estão aqui acompanhando este programete, hoje com muitos assuntos explosivos. E não estamos falando do Irã, porque você quer ver Irã, VN1, N2, urgente. Aqui nós vamos falar sobre outras coisas importantes. Não falaremos sobre o assunto mais importante do Brasil hoje, claro, que é o péssimo paredão falso do Big Brother Brasil 26. Não teremos este assunto aqui, mas falaremos sobre outros assuntos crocantes. Vamos falar sobre as manifestações bolsonaristas. Teve e flopou. Vamos falar sobre uma candidata a deputada na Colômbia que é IA. Mas não é que tem a ajuda da IA, a candidata toda é IA. Como é essa história? Como isso aconteceu? Nós contaremos agora. Vamos falar sobre uma cratera que abriu na Avenida Paulista. Será que é o Vecna? Será que é Stranger Things? Não sabemos. Há suspeitas. Vamos falar sobre a lei que proíbe vôlei em Londrina. Tá proibido esporte em Londrina. Como assim tá proibido esporte? Miraram na transfobia e acertaram no analfabetismo funcional. É o que falaremos daqui a pouco, além da morte dos Mamonas Assassinas, completando 30 anos. Alex, você tem quantos anos, Alex? Eu tenho 26. Então você não pegou o fenômeno Mamonas Assassinas. Quando eles morreram eu era novinho. Eu tenho 40, quando eles morreram eu tinha 10. Sim. Então esse fenômeno você não pegou. Não. O fenômeno Mamonas. Infelizmente. Mas quem é mais velho aqui, quem já está à beira da morte, como eu, como Laura Couto, que disse que Roberta Garcia estava à beira da morte porque é muito velha e está apodrecendo. A Laura Couto falou isso aqui. Não, foi a Letícia que falou. A Letícia. Muito bom. A Letícia falou mudando as pessoas conforme que a o tempo Roberta passa. Garcia, é que na minha memória não é boa, que eu também estou velha, à beira da morte. Letícia falou. Roberta lembra. Quem é mais velho, aqui na nossa equipe do rolê só tem criança, ninguém lembra. Guga Noblar vai lembrar daqui a pouco, se é que Se vai ele conseguir permitir, entrar, né? se ele vai lembrar. Também tem isso. Mas, Alex, muito bom dia pra você. Um dia alviverde de alegria pra você. Infelizmente, Juca Kfouri não foi hoje no N1. Queria poder ter falado com ele, mas fica aqui o meu grande beijo para o nosso Juquinha Kfouri. Bom dia a todos, bom dia William, uma semana que começou ao verde ali pra nós, palmeirenses, e também com a eliminação ali do Coringão no sábado, e hoje no nosso Baby Saur em ação, segunda-feira. Por que eu tô dormindo com a Letícia? É que é A gente segunda-feira. pega sono. A todo Lari dia tá tô quase assim, dormindo. né? A Lari é a mais acordada aí. Aí ele tem o Coitado. salto com o ovinho no metrô, tá muito bom. Nosso Baby Saur em ação, hoje eu vou desejar um feliz aniversário pro astro do pop, Justin Bieber, que fez aniversário. Parece legítimo. Fez Eu aniversário lembro desse ontem. dia que ele tava lá. Eu lembro. Sim, esse dia foi ano passado que ele veio aí, essa fotinha, Eu lembro. pra relembrar esse momento. Então, feliz aniversário aí, nosso Justin Timberlake. Valeu, Will. Que Timberlake, né? Bieber. Eu tô zoando. Valeu. Ah. Temos Guga Noblar ou não? Hell yeah. Tudo bem, E aí? Guguinha? Você é velha. Você lembra dos Mamonas Assassinas. Você é mais velho que eu, então você já era um adolescente na época dos Mamonas. Eu revelei
o Mamonas Assassinas. Eu praticamente fiz essa banda e ao estrelato. Eu levei pra escola o CD, ou era fita demo, ou era fita cassete, aliás. Era fita cassete, não era demo. A fita tu Mas usou eu pra levei fazer chá? quando Não, olha, eu iniciei a minha. Eu já fiz chá de fita. Chá de fita é uma coisa horrorosa, não faço. Mas, porra, é do mal. Chá de fita é o capeta. Eu tenho um amigo Agora, que tomou e não voltou mais. não voltou. Foi embora. Não volta, velho. Eu morro de medo de É chá que nem de o- fita. é que nem Porque o ayahuasca. bagulho é pesado. Eu também tenho. Eu tenho medo de chá de fita de ayahuasca. Ayahuasca que você toma, tem gente que vai e não volta mais. Ayahuasca eu tomei só uma vez. Mas o. Não voltou mais. Eu tomei uma vez, eu acho que eu voltei. Agora, o Mamonas, galera, eu levei assim, ninguém conhecia ainda, lá na minha escola. Eu iniciei a minha escola com Raimundos, aí era fita demo, Raimundos. Na época aqui de boa, né? Brasília, Não na depois- época atual do Raimundo Não, Crente. na época que era- Porra, na época do Fred, baterista. O Fred é antifascista. O Rodolfo não era crente ainda. Na época que a banda era o Raimundos, pô, Raimundos de verdade. Não Raimundo do Digão, Raimundos Reaça, tiozão. E aí depois levei o Mamonas. E o Mamonas a galera pirou. Então, assim, eu acredito que eu ajudei um pouquinho o Mamonas. Eu sou acredito fã que dos não. caras. Eu sou fã Vinheta, dessas por favor. músicas. Segunda-feira eu errei a vinheta, foi mal. Tudo bem, tá perdoado. Procure o RH. A Ana está te esperando. Guga Noblar, aqui no nosso chat tem muita gente velha que nem a gente e lembra que do impacto dos Mamonas Assassinas na cultura pop brasileira. Há exatos 30 anos, Guga, o Brasil acordava em choque com uma tragédia. O avião que trazia os Mamonas Assassinas de volta para São Paulo bateu na Serra da Cantareira, em São Paulo, encerrando de forma trágica uma carreira que tinha durado só 9 meses. Na noite do acidente, o grupo voltava de Brasília, fez um show em Brasília e se preparava para o seu primeiro compromisso internacional em Portugal. A aeronave não chegou a pousar em Guarulhos, a colisão matou 5 integrantes, a equipe e os pilotos. O Isaac Sharon falou no TikTok sobre o surgimento da banda. Vamos assistir. Era uma banda que tocava músicas de outros artistas. Um dia pediram para eles tocarem uma música do Guns N' Roses e eles não sabiam. E disseram, vem aqui pro palco cantar quem souber. E essa pessoa subiu e era o Dinho. A plateia ficou fascinada com o jeito dele e a banda mais ainda, que ele acabou virando vocalista. A banda foi descoberta pelo Rick Bonadio e eles fizeram um primeiro EP de 1000 cópias, vendeu só 100. E foi aí que eles perceberam que as paródias e brincadeiras que eles faziam nas gravações eram mais legais e o público gostava mais do que as músicas sérias que eles cantavam. E eu acho que desde o show que eles conheceram o Dinho, algo começou a mudar. E eles tinham um sonho que era tocar no principal ginásio de Guarulhos. Um dia eles foram lá pedir pra tocar lá e o cara falou que ali não tocava nenhuma bandinha. Só que o Dinho não deixou barato, ele disse que um dia iam ser tão famosos que a prefeitura ia pedir pra eles tocarem lá. E nessa mistura de estilos, eles gravaram uma fita com 2 músicas, que era Minha Pichula, que acabou virando Pelados em Santos, e Robocop Gay. E o que é incrível é que as letras dessas músicas surgiram de forma espontânea, eles não tinham nada pronto. Eles enviaram essa fita com 3 músicas. Pra assinar esse contrato, tinham que fazer um álbum com 10 músicas. Eles falaram que já tinham 7 prontas, o que era mentira, só tinham 3. E em uma semana eles fizeram 12 músicas. E eles foram pra Los Angeles gravar esse álbum, e uma música foi descartada por ter muito palavrão. A música se chamava Não Peide Aqui, Baby, e era uma paródia de Twist and Shout dos Beatles. Finalmente eles lançaram o álbum, mas no dia do lançamento ninguém ligou. Até que, no dia seguinte, a música Vira Vira tocou na rádio e foi um sucesso instantâneo. Só nesse dia o álbum vendeu mais de 25 mil cópias. Viraram até capa da Billboard. E depois de 5 anos eles foram chamados pra fazer show no principal ginásio de Guarulhos, que eu amo as voltas do mundo. E o Dinho não se calou. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. Guga Noblar, menos de um ano foi tempo suficiente para esses jovens de Guarulhos, o Dinho, o Bento, o Samuel, o Sérgio, o Júlio, saírem do anonimato e virarem a banda mais popular do Brasil nos anos 90. O primeiro e único disco lançado em 95 vendeu mais de 3 milhões de cópias em menos de um ano. Em 100 dias já tinha passado de 1 milhão de cópias. Os shows eram disputados e o cachê era o mais alto do Brasil. A influencer Thalita de Alencar falou sobre o sucesso dos Mamonas Assassinas. Vamos assistir também. Mas será que você sabia que antes dos Mamonas Assassinas serem os Mamonas Assassinas, eles
tinham um outro nome e tocavam rock? A banda chamava Utopia, carregava influências do Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, tudo que estava sendo consumido ali no rock no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eles tinham um único sonho, fazer sucesso e mudar a vida das pessoas. Foi aí que eles decidiram recalcular a rota e colocar todo esse lado humorístico que eles tinham na banda. Já eram músicos excelentes, só faltava um pouco de estratégia ali para fazer isso dar certo. Foi aí que eles criaram letras bem cômicas, carregadas de coisas que seriam extremamente proibidas hoje. Eles viraram um fenômeno na TV. Quem cresceu nos anos 90 como eu, sabia que todo domingo era dia de ver Mamonas Assassinas. Ou no Domingo Legal, ou no Faustão. Domingão no Faustão. Ou no Eles Faustão, ou é no Gugu ou no Faustão, um dos dois. Vários shows. Mais doido é que a morte trágica e repentina congelou a banda no auge. Eles não tiveram tempo de envelhecer ou ficarem ultrapassados. Eles não só viraram sinônimo de alegria brasileira, mas também ficaram marcados de que dá sim pra fazer sucesso com algo irreverente. E pode ser que é por isso que até hoje eles continuam relevantes. Guga, 30 anos sem Mamonas Assassinas, não dá pra negar, e eu acho que Mamonas era fruto dos anos 90. Os anos 90 era bizarro, né? Tinha mulher de bico, tinha como é, o Jean-Claude Van Damme de pau duro no Gugu, banheiro do Gugu com a pessoa com a teta de fora. Tinha o Faustão colocando uma mulher pelada em cima do negócio com sushi em cima, o pessoal comendo sushi em cima. Erótico. Sushi erótico. Os anos 90, gente. Eu sobrevivi aos anos 80. A gente sobreviveu aos anos 90, sabe-se Deus como, Guga? Porque a TV brasileira nos anos 90 era bizarro. Era um troço bizarro, assim. Quem quiser, pesquise aí como era a TV nos anos 90, que era um troço maluco. Mas, Guga, me parece que os Mamonas, a gente não pode olhar os Mamonas com os olhos de hoje, porque nos anos 90 era isso aí, eles estavam na regra. As músicas eram misóginas, racistas, homofóbicas, machistas, pode incluindo aí, xenofóbicas, todo o pacote que a gente tinha como aceitável na sociedade estava nas músicas dos Mamonas, e talvez por eles escracharem esse preconceito e levarem ele a uma 10ª potência, a banda tenha feito tanto sucesso, né? Certamente Mamonas Assassinas não existiriam hoje do jeito que eram nos anos 90, porque os anos 90 eram muito diferentes do que eram hoje. Quando eles morreram, eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro que era um fenômeno muito infantil. As crianças gostavam muito, o que torna ainda mais maluco como os anos 90 existiam, né, Guga? Era uma banda que falava o que falava. E era um fenômeno infantil, a criançada gostava muito, né? Era uma banda de criança, de adolescente, que gostava da irreverência dos Mamonas, que certamente hoje não teria espaço para existir do jeito que existiu nos anos 90. E é importante essa reflexão que a Thalita trouxe aí pra gente, porque a gente não conseguiu ver os Mamonas ou acabando por serem cancelados por conta das músicas, ou amadurecendo e fazendo um tipo de música diferente, né? A gente não teve a oportunidade de ver, eles morreram no auge da banda. A banda estava no seu auge quando os 5 integrantes acabaram morrendo, Guguinha. Pois é, uma pena. Eu queria ter visto o amadurecimento, eu queria ter visto a carreira dos Mamonas, uma carreira longeva. Eles mereciam. Eles eram criativos, e a gente, querendo ou não, eles estouraram em 96. O Brasil saiu da ditadura militar para valer em 89, na eleição presidencial de 89. 85 começa a transição, beleza, mas a gente vota para presidente em 89, até então um clima de censura. Na época da ditadura, eles também não conseguiriam fazer um CD desse com essas letras. Então, para mim, Raimundos, Mamonas, essas bandas que eram politicamente incorretas, transgrediam, eles tinham uma importância até pelo momento histórico. Era a gente saindo da censura, saindo da perseguição e falando o que quisesse. O Raimundos sobre sexo, sobre drogas, e o Mamonas fazendo piadas politicamente incorretas, mas querendo divertir. Era a intenção, era mais para entreter. Então, assim, era válido, eu gostava. Tinha também por trás dessas letras que hoje seriam censuradas, não seriam aceitas, tinha ali um momento importante, sim, de aceitação de tudo aquilo que antes era proibido na ditadura, inclusive essas letras politicamente incorretas. Então era importante ter isso.
e eles fizeram esse papel e eles eram muito bons. Antes de serem Mamonas Assassinas, eles se chamavam Utopia. Eu aprendi, inclusive, o que era Utopia por conta deles, né? Que eu era, acho que, da 5ª série, nessa época, 6ª, e aí eu descobri que era Utopia antes, a banda, quando era séria, o nome da banda era séria, era Utopia. Utopia é o mundo ideal, a intenção deles era vender uma letra mais politizada e com a intenção de buscar um mundo mais coletivo, um mundo mais justo. Então, assim, eles também tinham esse lado político, eles largaram esse lado porque eles viram que o que vendia era zoeira e viraram Mamonas Assassinas. Chegaram a ter cachê até de 70, 80 e 100 mil reais, o que hoje... E na época era uma fortuna, né? Em 96. E aí o Rick Bonadio, 95. que era o... 95. Ele disse que hoje o cachê seria de 1 milhão. Então, assim, era uma banda realmente que teve uma importância incrível e, infelizmente, a gente os viu partir. Aí o Bavarias perguntou quantos anos eu tinha 10 anos, né? Eu tenho 40 hoje, faz 30 eu tinha 10, 95 eu tinha 10 anos. O Felipe Mundo afora falou, você falou merda, não entende nada de Mamonas, Robocop Gay era justamente uma crítica à homofobia. É beleza, Mundo, o Felipe, só você entende de Mamonas, e Mamonas era uma banda super progressista pra época, não tinha racismo, homofobia, machismo, tinha nada na música, eram só... Racismo eu não lembro. Eram só músicas... Sabão Cracrá. Eu lembro de homofobia. Homofobia, óbvio que tinha. Claro que tinha, gente. Porra. A zoeira. Claro, mas assim, né? Claro que tinha, né, gente? Assim, pelo amor de Deus, né? Calma lá, né? Não vou militar, não, mas é o que eu falei, Guga. Eu não tô falando isso em tom de crítica. A gente não pode ver os Mamonas de forma anacrônica. Naquela época era o que tinha, gente. Assim, era isso aí. As músicas eram isso aí mesmo. A sociedade aceitava muito bem. Procura aí, talvez a gente ache um garoto sendo entrevistado no Gugu Liberato, aí o Gugu pergunta, o que você aprendeu com Mamonas? Ele fala, eu aprendi o que significa bacanal. É bizarro, velho. Era bizarro. Mas assim, era zoeira, eram as letras também que tinham um cunho sexual e não era exatamente para criança, mas naquela época a gente fumava. A gente quem? Em forma de cigarro. A gente quem? Lembra? Você também, cigarrinho de chocolate. Então a gente foi. Porra, era outra a embalagem era extremamente problemática, inclusive. Pois é. E acha aí a embalagem do cigarrinho, Alex. O cigarrinho não é mais de chocolate, mas continua tendo um cigarrinho. E o cigarrinho de chocolate foi banido, assim como o Mamonas hoje, provavelmente. Não teria espaço. A Janaína Oliveira falou, eles eram baita músicos, a qualidade das músicas instrumentais era absurda. O Wagner falou, a verdade é que as músicas, as crianças adoravam pela farra. Olha, ó, essa era a embalagem do cigarrinho de chocolate, gente. É uma embalagem. A verdade é que as crianças adoravam pela farra, pela festa, pelas zoeiras. Não entendi. É verdade, a gente tava... Porque é bacanal, lá vou saber. 10 anos de idade. Como é chocolate, eles puseram um garoto negro ainda com um cigarro na boca. Não tem como ser mais bizarro. O Hélio Oliveira falou que... O Hélio Oliveira falou que foi no último show deles em Brasília. Até, é velho, hein, Hélio? A Natália Venturini falou que tinha 5 ou 6 anos. Não via maldade, que nem a Tchan. Pô, o que mais tinha era música de duplo sentido sexual e que a criançada dançar. Guga, você lembra que a criançada ia pra TV pra dançar de biquíni na boquinha da garrafa? Criança de 10 era bizarro. TV brasileira dos anos 90 era bizarra. Assim, eu gostava quando eu era criança, né? Eu me também. Aquela parada da banheira do Gugu. Eu tinha o álbum de figurinha da tiazinha, Guga, pô. Que vinha no chiclete. Tiazinha, minha paixão de adolescência. E aí o povo fala, mas orientação sexual é escolha. Imagina, o que mais eu tive na minha vida foi imposição da heterossexualidade. Mulher pelada na TV, álbum de figurinha de mulher de calcinha e sutiã, e tô aqui, viado. Mas eu gostava muito, chorei muito quando Mamonas morreram. Era a banda de toda criança dos anos 90, não tem jeito. Era a banda da criançada toda. Que mais aqui? Quem tá comentando? A Ivânia Provin, minha filha tinha 5 anos, 95, apresentaram uma música dos Mamonas na festa de Natal da escolinha. Cantavam o tempo todo. E Rodrigo diz, money que é good, nós não have, mas se a vez nós não tava aqui playando, nós precisa de workar. Crítica anticapitalista de Mamonas Assassinas. Ai, Guga Noblar, Mamonas Assassinas
se foram 30 anos. Eu tenho aquele Inclusive- VT que você pediu, ó, se você quiser. Vamos para outro assunto. Tem um documentário que vai hoje passar no Globoplay, inclusive. Acho que não sei se é na Globo ou se é na Globoplay, um dos dois, mas vai estar na Globoplay Os também. dois. Os dois. Falando sobre os Mamonas Assassinas. E o mais doido, Guga, é o da morte que você tem? Então eu quero sim. É isso aí? Yes. Então, e assim, Guga, tem outra coisa doida, é que os Mamonas o tempo todo falavam sobre morte, e sobre morte por avião, citando o Rick Valens, La Bamba. Lembra dessa história, Guga? Inclusive, na noite que os Mamonas morreram, no dia anterior, teve um vídeo muito maluco que circulou, do Samuel falando que tinha sonhado que o avião tinha caído. Vamos ver o vídeo. Tinha mesmo. Previram a morte deles N vezes, assim, tipo... Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou, ele vai cair. Eles brincaram tanto que iam morrer de acidente de avião, cara. E é um avião que faz de 0 a 100, indo pro chão e no segundo. Eles entram no avião e falam pro piloto, você não vai derrubar a gente hoje não, né? O cara, não, pode ficar tranquilo que não. Você não vai derrubar a gente não hoje, não. Pode ficar cegado que não. Tem uma do Dinho falando no Top 20 da MTV Brasil. Ela fala pra gente aí desse seu primeiro álbum. Ele fala, primeiro e último. Fala, último por quê? Vai acabar a criatividade de vocês? Ele fala, não, a gente vai fazer uns shows aí no interior, a gente vai de monomotor. Você já ouviu falar em La Bamba? Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será hoje, porque acabou o Mora 4, acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Eu quero falar sério do álbum. E La Bamba é a música do Rick Valens, que assim como eles também morreu no acidente de avião. Exatamente. Tem vídeo dele entrando no avião, que ele olha pro cara e fala, você já ouviu falar em La Bamba? Já ouviu falar em La Bamba? Aí ele entra no avião, tá o piloto falando, você tem um CD do Rick Valens aí pra tocar pra gente? Tem aquela famosa que ele fala, esse avião quase caiu porque quebrou o radar. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Você ganhou dinheiro dos Mamonas? Eu era. Tem o Júlio que sonhou com o acidente de avião no dia, o Júlio Hazek, no dia do acidente ele sonhou. Não, isso pra mim é demais, é o mais. Ele fala, inacreditável. Estamos indo pra Portugal, né, pra ver se as mulheres têm bigode, ele faz uma piada, e aí ele fala, mas essa noite eu sonhei com um avião caindo. E um negócio assim, Não, põe esse o restinho aí. Que ele falando. Não pegou o restinho? Sobre o Portugal, né, meus? Tem pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Isso foi tipo 11 da manhã, 11 da noite ele morreu. É inacreditável. Não é muito doida essa história, Gugu? Os caras o tempo todo faziam brincadeira com isso. Gente, não existe a possibilidade de você me colocar dentro de um monomotor. Não existe. Ah, William, sua mãe tá morrendo. Não. Eu sou médico, não vou conseguir salvar. Ah, vai pegar fogo que vai explodir. Eu morro aqui mesmo. Não tem problema não. Não existe a possibilidade de você me colocar no monomotor. Para colocar no avião já é difícil. Eu já tenho minhas restrições para andar de avião. No monomotor, não existe a possibilidade. Mas os caras sonhavam o tempo todo com isso, né, Gugu? Uma maluquice, né? Eles o tempo todo falavam sobre isso, falavam sobre o Rick Valens. Rick Valens, cantor de La Bamba, né? La Bamba. Que morreu num acidente de avião, inclusive. E aí eles faziam piada o tempo todo sobre isso, sobre a morte do Rick Valens. Acabou acontecendo a mesma coisa com eles. É bizarro, né? Isso é um negócio bizarro, Guga. Bizarro. Porra, se fosse a mãe de Ná tivesse falado essas coisas antes, já tá tirando onda, ganhando dinheiro em cima. Parece previsão, né? E aí no dia também ele fala que sonhou. Sei lá, cara, não sei. Pode ser que eles tenham, alguns deles, talvez previsto mesmo, né? Tem uma galera que acredita nisso, né? Que a gente pode ter uma intuição que às vezes antevê uma tragédia que pode até ser evitável. Por isso que você antevê, esse é o papo. Eu acho tudo muito acaso, não sei, eu fico muito em cima do muro essas horas. Eu sou muito cético. Eu também. Né, eu vejo, né, 1 mais 1 é 2. Agora, a gente tem mistérios no mundo. Eu sou cético, mas eu não sou idiota. Eu sei que tem coisa que a ciência cartesiana, que a lógica só não explica. O mundo tem umas coisas loucas. Então, há espaço para quem sabe, uma força, energia do pensamento, sei lá, poder antecipar alguma coisa, talvez. Até para mim, que sou cético, eu sei que a ciência não consegue explicar tudo, então há mistérios, né? Mas, enfim, que pena que eles
não evitaram essa tragédia. Eu queria muito que, o Brasil inteiro queria, né, que isso não tivesse acontecido, mas pelo jeito, não sei se era só piada, né? Talvez eles tenham previsto mesmo. A Nena Silva diz, segundo o Lito, a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Bom pra ele, não me compra. Eu já andei de monomotor, indo de Caracas, na Venezuela, para Los Roques, que é um arquipélago que tem lá, são várias ilhas. Los Roques, galera, é o lugar mais lindo do mundo. Aí você fala, não, porque tem aqui no Brasil, como é? Que a galera paga pau lá em Lençóis Maranhenses. Não, e Pernambuco que tem Porto. o Gagliaço. Porto de Galinhas. O Gagliaço. Não. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Por exemplo, agora tu vai criticar Fernando de Noronha, porque tu não tá cansado de arrumar treta aqui com com Birigui, Pau Grande. Eu amo Pernambuco. Fernando de Noronha é o lugar mais lindo do Brasil. Só que Los Roques é tão foda que eu tava lá em Los Roques e eu conheci um casal brasileiro que a garota morava em Fernando de Noronha, porque o pai dela era militar. E ela morava, não é que ela passou férias, ela morava em Fernando de Noronha. E ela falava, Los Roques é incomparável. E todo mundo que chegava lá, de Belize, de Ilhas Caribenhas, falavam, esse é o lugar mais lindo do mundo. Los Roques é foda, procurem. E aí, indo para Los Roques, de Caracas para lá, eu fui num monomotor, que era um piloto, no lugar do copiloto tinha uma brasileira, que era passageira, ele colocou ali, foda-se, e ele dormiu no meio do caminho. Então, assim, ele olhou pra gente e falou, ele tá dormindo. Eu falei, mentira, velho, o cara tá dormindo. Então, foi essas condições que eu andei de monomotor, meu príncipe. Não existirá a possibilidade de me colocar dentro do avião monomotor. Dito isso, macetada de notícias. Guga Noblar, falando sobre notícias ruins, você viu a história do estupro coletivo de uma moça no Rio de Janeiro, uma menina de 17 anos? 4 jovens de classe média alta do Rio de Janeiro viraram réus por um caso de estupro coletivo contra uma adolescente em Copacabana. O crime foi uma emboscada planejada. Os denunciados são Bruno Felipe dos Santos Alegrete e Vitor Oliveira Simonin, ambos de 18, além de João Gabriel Xavier, Berto e Matheus Veríssimo Zoel Martins. Está aí a carinha dos bandidos, segundo a polícia. Eles respondem por estupro com concurso de pessoas e são considerados foragidos da justiça. De acordo com a investigação, a vítima foi atraída para um apartamento de um menor, que é colega deles, que teria marcado o encontro. E aí os 4 rapazes teriam participado da ação. Câmeras registraram a entrada e saída deles do prédio. A adolescente procurou a delegacia após o ocorrido, abalada, com sinais de agressão, estava com costela quebrada, cheia de escoriações no corpo todo. 2 dos acusados eram estudantes do Colégio Pedro II, campus Humaitá 2. A instituição informou que abriu processo administrativo para os ligamentos e divulgou nota de repúdio à violência. Segundo a delegada, a investigação reuniu depoimentos, laudos periciais e imagens que, na avaliação da polícia, confirmam o ocorrido. Guga, eu trouxe esse caso porque a gente tem falado muito sobre como parte da adolescência, dos meninos adolescentes, para ser mais claro em relação a isso, tem uma certa degeneração moral, né, Guga? A gente viu o caso do cachorro-orelha, o caso do menino que é piloto lá e que matou o outro na porrada no Distrito Federal, aí no DF, tá preso ainda. E agora esse caso aí no Rio de Janeiro, casos onde a gente mostra como essa molecada, meninos jovens, 16, 17, 18, 19 anos de idade, estão aí cometendo crimes bizarros. E, novamente, vamos lembrar, Guga Noblar, jovens de classe média alta agora foragidos da polícia, Guga. São os lixos, né? Eu não sei o que é pior, esses mini vermes ou os pais, que acabam, de certa maneira, passando pano. Muito disso aí, desse ódio, dessa maneira de agir em que você se sente livre para fazer o que quiser e não assumir responsabilidade por nada, ser um lixo completo, isso aí muitas vezes vem de berço. Agora você está dizendo, essa geração horrível, né, Red Pill, uma geração que tem, a partir dos algoritmos da internet e das redes sociais, um apelo, uma propaganda muito grande para ser um Red Pill, para ser odiar a mulher, misógino. Né?
Sempre teve, na real. Né? Agora a gente tem pelas redes sociais. Quando a gente era criança, a gente também foi criado de um jeito para ser misógino, para ser machista, para ser estúpido. Guga, mas eu acho que era diferente, assim. A misoginia sempre existiu, não é uma invenção da atualidade, né? A misoginia e o machismo. Mas esse ódio incentivado às mulheres não existia quando eu era mais novo, não. Assim, tipo, isso não existia na escola. Obviamente, era machista o ambiente, era misógino, a sociedade era e ainda é, mas parece que existe hoje uma formação para essa molecada, que se dá através desses fóruns de videogame, dos chans, e isso é um fenômeno mais moderno. A misoginia e o machismo existem desde sempre, isso é fato. Estupro, violência contra a mulher, discurso violento contra a mulher, mas agora parece ter uma organização, né? Essa galera tá organizada para formar esses moleques que odeiam mulheres, que odeiam meninas. Não, cursinho para ser Red Pill é novo. Agora, você ter algum nível de educação, de distorção na educação para se transformar num imbecil que aceita violência contra a mulher, isso acontece a vida inteira da gente aqui no Brasil. Antes era até com a propaganda, não sei se você lembra, hoje como a gente tem o politicamente correto, a gente não tem as propagandas que tinham antigamente. Eu me lembro que tinha propaganda que estimulava a gente a sarrar a mulher, a assediar a mulher. Sim. Era uma garota olhando e o outro sarrando. Tinha propaganda de gente sarrando de TV. A mulher, era uma coisa absurda, galera. Então assim, isso não tem. Por um lado tem os Red Pill realmente tendo cursinho em rede social para distribuir ódio, e isso tem até uma intenção política também. E aí isso tem que ser combatido. E no passado também tinham essas distorções absurdas, como a própria propaganda dos produtos que incentivava a gente a ser violento com a mulher. Então a violência contra a mulher está aí, sendo incentivada há gerações. E agora a gente tem realmente os cursinhos para Red Pill, que, como eu falei, também tem uma agenda política por trás, o olavismo, o bolsonarismo, o trumpismo, se aproveitando disso para conquistar espaço na política. Então, isso de fato é um fenômeno novo, mas esses imbecis aí tem que pagar, esses moleques tem que se fuder. E olha, eu vou te dizer que a maioria desses pais de playboy, de fato vão lá e passam pano, né? Aqui eu soube agora de uma história de uma sobrinha minha que é da escola francesa aqui em Brasília, e que um garoto que é francesinho foi lá e foi racista com um dos poucos negros que tem na escola, bateu no garoto, foi racista, a escola suspendeu ele. E o que a família fez? Aproveitou a suspensão, que era perto das férias, e aí juntou suspensão com férias e mandou pra Disney. O prêmio do moleque foi pra Disney, o racistinha, filha da puta. Então, querendo ou não, os pais também tem que, né? A gente tem que cobrar dos pais também, quando é menor de idade. É claro que sim. Mas nesse caso ainda são maiores de idade, né, Guga? São jovens. São os maiores de idade. 18 e 19 anos. Os quatro. Só o os quatro que levou envolvidos. ela pra emboscada, que tinha 17, era ex dela. E ele não é acusado do estupro, né, também. O que atraiu a menina. Isso de um garoto que se aproveitar, o ex, o namoradinho, aí deixa a garota bêbada, aí todo mundo estupra, essas coisas existem também. A gente já viu essas histórias. Eu já ouvi gente conversando disso, eu fiquei chocado. Como é que todo mundo pegou a garota? Isso aí é bizarro. Isso é um filho da puta que tá fazendo que um monte de brasileiro estuprador, assediador faz. Esse é um país que infelizmente é feminicida e é assediador. Ser mulher no Brasil é uma luta. A Barata Brita lembra aqui a série Adolescentes, trata sobre o assunto, exatamente, assistam Adolescentes, ganhou vários prêmios, inclusive. A Jana Oliveira diz, sempre teve, mas como o Will disse agora, uma formação em larga escala. A Nena Silva, o que eles veem de mal na internet vão pôr em prática na vida. O Carlos Pinheiro, são os famosos filhinhos de papai, como dizia na minha época. O Vinícius diz, mas isso não é de hoje, baile de favela faz apologia exatamente ao fato ocorrido, é desprezível. E a Nena Silva diz, essa geração de pais que não tá nem aí para a educação dos filhos, largam tudo para as redes sociais e internet e acaba dando nisso. E o Evaristo diz, devem estar na Disney já, os desgraçados. Pois é, vamos torcer para que a polícia encontre logo estes criminosos, os coloque na cadeia, que eles tenham aí o julgamento adequado e o tratamento adequado da força da lei para estes vagabundos criminosos. Guga Noblar, ainda falando sobre intolerância, tem uma história que aconteceu sexta-feira, mas que eu tinha que trazer hoje. A tentativa de barrar a atleta transexual Tiffany Abreu na fase final da Copa do Brasil de vôlei feminino em Londrina acabou virando
um tiro no pé. Por quê, Guga Noblar? No mundo todo, a extrema-direita está aprovando aquelas leis de impedimento que pessoas transexuais pratiquem esportes de acordo com sua identidade de gênero. Só que aí, a Câmara Municipal de Londrina aprovou um requerimento de urgência para vetar a participação de atletas trans. Quem fez a proposta foi a vereadora Jéssica Ramos Moreno, a Jessicão, que é bolsonarista, é uma mulher lésbica, inclusive, viu, Guga Noblar? Vou pegar a foto dela. Por favor. É bolsonarista. A proposta mirava diretamente a jogadora do Osasco, que estava na partida contra o Londrina, mas a lei foi tão confusa. Presta atenção, eu vou ler a lei para você, Guga. A ideia era barrar pessoas trans, lembra, né? Vê se você nota alguma coisa diferente aqui na lei. Para efeito de aplicação desta lei, define-se como sexo biológico do seu nascimento, masculino ou feminino. Essa é a Jessicão, tá? Prevalecendo assim a proibição de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico. 2 pontos. Gay, lésbica, bissexual, pansexual, intersexual, assexual, transgênero, agênero, não binário, cisgênero, transgênero, travesti, entre outros. Ou seja, Guga Noblar, na lei colocaram todas as pessoas, porque eu e você somos cisgêneros. A Tiffany é transgênero. Tem pessoas não binárias. Ou seja, colocaram cisgênero. Ou seja, acabaram com a prática do esporte em Londrina, Guga Noblar. Não pode praticar esporte. Não pode praticar esporte cis, trans, nem não binário. Na verdade, mirou na transfobia, acertou no esporte, de uma maneira geral. A norma criava um limbo jurídico que poderia impedir qualquer pessoa de entrar em quadra. A Confederação Brasileira de Vôlei recorreu ao STF para garantir a realização do torneio. A ministra Carmen Lúcia concedeu liminar, liberando Tiffany para disputar as semifinais, entendendo que a norma municipal gerava insegurança jurídica e ia na contramão de princípios constitucionais com aval judicial. E aí ela entrou em quadra e ganhou, inclusive, né? O desfecho veio dentro de quadra. Na final contra o Minas, a Tiffany saiu do banco no terceiro set, marcou 15 pontos e foi eleita a melhor em quadra, foi ovacionada, levando o título da Copa do Brasil. Põe aí, Tiffany aí. Não tem somzinho? É só isso aí mesmo? É só imagem? Aí, ó. Tô tonta com esse vídeo. Dá um pouco de tontura, né? Guga Noblar, miraram na transfobia, perderam o campeonato e acabaram aí vendo a Tiffany levantando o troféu. A gente sempre fala... Tá bom, pode tirar, gente. A gente sempre fala, Guga, é óbvio que ninguém quer ninguém com vantagem competitiva. Ninguém quer homem disputando categoria de mulher e mulher disputando categoria de homem. Mas, neste caso, não é um homem, é uma mulher. A Tiffany é uma mulher. Existem atletas transexuais em quase todas as modalidades. A gente tem no futebol já mulheres transexuais jogando em várias competições pelo mundo. E, Guga, se a atleta não tem vantagem competitiva, não faz nenhum sentido você atacar a participação de pessoas transexuais no esporte por um motivo óbvio, é só transfobia. A pauta da extrema-direita no mundo todo é uma pauta transfóbica. O inimigo, né, os inimigos da extrema-direita no mundo hoje são os imigrantes e as pessoas LGBT, com ênfase nas pessoas transexuais, mulheres e homens transexuais. São as principais vítimas da extrema-direita, em especial, vamos falar do maior fascista governando um país do mundo hoje, o Donald Trump, que tem atacado sistematicamente o direito das pessoas transexuais nos Estados Unidos. E aí, Guga, miraram na transfobia, acertaram o esporte. Ninguém mais pode praticar esporte em Londrina, de acordo com a desquerida vereadora Jessicão do PP de Londrina. Guga Noblar, ó. Grande Jessicão. Justa. Grande na atuação política. Né? Se é para perseguir, persiga todo mundo e não só aos transgêneros. Inimiga do esporte. Todo mundo. Inimiga do esporte. Foi para cima do cisgênero. Ela mirou no transgênero e acertou no analfabetismo, né, na ignorância, na burrice, mostrou que não sabe nem do que está falando. A Jessicão, que pra quem tem fala mais que um pessoas cis não sofrem preconceito.
E aí? Cadê a cisfobia? Tá vendo? Ninguém fala do que nós sofremos. Verdade. Pois é. Bom, patético, né, Jessicão? Quis lacrar, acabou lacrada, mostrou que não sabe nem o que está falando, e é uma lei que não pode passar. Isso não pode, obviamente, se passar. Eu acho que tem, inclusive, já algum local que passou, que depois a Justiça Federal cassou, né? Enfim, isso não vai acontecer no Brasil, eu acredito, esse tipo de lei municipal que vai acabar criando essas regras para excluir. Eu acho que isso não vai passar. E a gente tem regras também para o esporte. Quem é transgênero tem que ter lá um nível de testosterona, tem que ter um tempo de terapia de reposição hormonal para ficar com um nível lá de hormônio de estrogênio e de testosterona que o torne competitivo, que não deixe ele com vantagem. A pessoa não vai ter vantagem nessa condição. Então é assim que e é sempre para homem, né? A questão é o homem quando vira mulher. Porque quando a mulher vira homem, aí não tem como ter muito mais testosterona e ninguém vai para cima. Mas o homem que vira mulher, que passa a se identificar como mulher, aí o cara é perseguido. Aí a mulher, no caso, que já virou mulher, é super perseguida, e a gente, mesmo com as regras aí que impõem limites de hormônio e que deixa todo mundo padronizado, o pessoal continua indo para cima, infelizmente. Nosso chat aqui, o João Lopes, dizendo direita, a esquerda quer perseguir o cis, é verdade. A Ana Paula falou, a Jéssica Opressora está em divórcio com a inteligência. A Jéssica até corre atrás da inteligência, mas a inteligência é mais rápida. O Ricardo Martins, se tiver prisão por burrice. O Herculano Silva, inimiga dos neurônios. A Brenda Palmieri, vergonhoso, argumentos patéticos. O Nelo DVN, antes tarde do que nunca cheguei. Família Will tá gato hoje. Muito obrigado, Nelo, você que é um gato. E o Flávio... pera aí, a Jéssica foi quem propôs a lei? Sim, a Jéssica Opressora que propôs a lei. Acredite você. Guguinha, vamos falar sobre... Que loucura. Falando em inteligência. Falando em inteligência, essa aí é mais inteligente que a Jéssica, eu acho, viu? Ô Guga, você viu que vai ter na Colômbia uma candidata de IA? Olha que doideira. Uma candidata chamada Gaetana IA, um avatar criado por inteligência artificial, está disputando uma vaga reservada aos povos originários no Congresso da Colômbia. Como a legislação da Colômbia não permite o registro formal de uma IA como candidata, ela está sendo viabilizada por humanos que estão representando na chapa. Mas vamos ver o vídeo de como que doideira é essa sendo na Colômbia? Põe aí. El primer movimiento político 100% con inteligencia artificial nació en Colombia. No es futuro, es ahora. Gaetana IA es colectiva, alimentada por las propuestas de miles de ciudadanos que piensan distinto. El corazón es un manifiesto vivo que se construye entre todos. Nuestra base es la soberanía digital comunitaria. Que las comunidades decidan. E aí, Guga? Isso é tudo IA, tá, gente? Futuro usando nuevas tecnologías. É só baixar um pouquinho. Faltan menos de 80 días para las elecciones. Como é que é a história? Você vai lá, você se cadastra na plataforma e aí você vai votar nas propostas que a Gaetana vai apresentar. Não, pode deixar ela rodando aqui do lado, porque é bom para a gente mostrar quem é. Ó, essa é a candidata. Você se cadastra na plataforma, aí se ela se eleger, você que está cadastrado na plataforma, você vai poder votar nas propostas dela, que ela vai apresentar, que a IA vai apresentar. Olha, ó. Um chatbot, assim. Tem. E aí tem um chatbot, você pode conversar, perguntar as propostas e tal. E aí, os deputados que vão ser eleitos, né? Porque tem que ter o nome de urna, né? O nome não pode ser da pessoa que vai lá votar, que vai apertar os botões. Eles se comprometeram a votar só o que a plataforma aprovar. E o voto dos outros deputados? Eles vão perguntar também na plataforma. E aí vão se posicionar desse jeito, Guga Noblar. Você acha que tem futuro aí a IA? É tipo o PMDB fala, a galera do PMDB fala, tudo que eu vou emplacar como político, se eu for eleito, tem que ser eleito. Vai ser aprovado pela maioria. Aprovado é essa a intenção? Isso. E esse grupo é o quê? De direita, de esquerda, de centro? Quem que teve essa ideia? Nem de direita, nem de centro, muito pelo contrário. Não dá pra saber muito bem assim, mas assim,
Gente, o perfil no Instagram é bizarro. Bizarro É do bizarro, quê? gente. É IA em cima de IA. Mas é de direita ou de esquerda? IA. Mas vai ter político encampando isso, é isso mesmo? Candidato, se for eleito. Isso é campanha política, então. É um candidato fazendo campanha dizendo: olha, minha campanha é o que você... A campanha é da IA. Isso. A deputada vai ser a Gaetana. Só que aí os nomes de urna, são dois caras que são os nomes de urna, eles vão votar só o que a plataforma decidir. Então, eles vão se comportar de acordo com a plataforma. Isso. A plataforma é a pessoa, o eleitor, falando o que quer. Que votam na plataforma deles, isso. Né? Isso é uma campanha política muito inteligente, por sinal, que os caras conseguem a mídia no mundo inteiro com essa ideia, né? E no fim é só criar um meio, como tinha antigamente a enquete. O que você quer que eu faça? Aí você ia lá e votava. Enquete, ninguém tá nem aí. Aí o cara criou inteligência artificial, que é isso, no fim, é uma enquete. Que você vai lá e vai dizer o que ele quer e o que não quer. Isso. Só que isso é apresentado agora por um avatar. É uma campanha política pura, esperto. Espero que não seja um pilantra, porque tem grandes chances, né? Deve estar um monte de gente perguntando. E essas coisas, esses movimentos que parecem às vezes apartidários, apolíticos, a gente tem que ficar esperto. Teve aquele Steve Bannon, que é o pai da extrema-direita, que foi o cara que elegeu o Trump, né, a primeira vez, o Steve Bannon. Ele era o presidente da Cambridge Analytics, que era uma empresa de marketing que elegeu o Trump. E esses caras, eles foram eleger, eles se meteram numa eleição, eu não me lembro qual era o país, gente, é um país mais satélite lá da Ásia, eu não me lembro qual, mas para eles vencerem a eleição, eles perceberam que tinham que criar um movimento como se os jovens estivessem putos com a política e não quisessem mais votar. É um movimento apolítico, era na verdade um movimento político. Os jovens não querem mais votar, eles criaram essa narrativa como se fosse orgânica na internet, porque eles sabiam que o jovem que não ia votar era o jovem progressista. E o jovem do pai conservador ia votar, porque o pai fala, vai votar, e ele vota. Então os caras fizeram e deu certo. Os progressistas achando que era um movimento orgânico, vários não votaram, os jovens, e ganhou o conservador. E era, na verdade, uma tacada do Steve Bannon. Então sempre que tiver uma onda dessa na política, essa eu já fiquei pensando nisso também. Será que é uma coisa para fazer com que a galera não vote? Mas não é isso, é só uma campanha de dois candidatos muito espertos. Mas a gente sempre tem que procurar a intenção por trás dessas mensagens políticas. Verdade. Vamos falar agora, Guga Noblar, sobre o quê? Sobre o SEG Awards. Cadê, Letícia? Perdi. Tá aqui? Você já fez? Já, filho! Vai ter esse ano, vai tomando, Guga vai Noblar, lendo. assisti os últimos filmes do Oscar. Já assistiu algum que você falou que ia assistir? Você viu o Bugônia que eu falei que você ia assistir? Foda, né? E o de vampiro. E o de vampiro? Eu vou ver. O de vampiro, como é que era o nome mesmo? Pecadores. Tá no HBO Max. Mas é de vampiro? De vampiro? Guga Noblar, esse filme de vampiro, que segundo você não é bom, sem ter visto, ganhou mais favoritismo ontem. A disputa pelo Oscar ganhou mais um roteiro neste fim de semana. O Actors Award, que é conhecido como SAG Awards, não confirmou o favoritismo que se desenhava na temporada e a corrida que parecia caminhar para um nome só voltou a ficar aberto. A expectativa é que Timothée Chalamet saísse dessa premiação com o prêmio de... inclusive assistiu o filme dele, viu? Martyrs Supreme. Muito bom o filme, muito bom mesmo. Quem não viu Martyrs Supreme, assista ainda. Conta a história de um mesa tenista bem picareta. Baita filme. O Timothée Chalamet ganhou boa parte dos prêmios da temporada e o Wagner Moura ganhou outra parte. Por isso são os favoritos para ganhar o Oscar no dia 15 de março. Mas ele não ganhou. Quem levou foi o Michael B. Jordan, que é o ator que faz o filme Pecadores. Sinner. Nossa, um gostoso que é o Michael B. Jordan. Era o Michael B. Jordan e o vampiro ganhou? O vampiro ganhou. Aí é foda, né? Era o Michael B. Jordan e o... Não, mas ele não disputou. Wagner Moura não foi indicado no SAG Awards. Não estava na disputa. Michael B. Jordan e Timothée Chalamet eram um em cada Mas essa premiação é para adultos?
Isso, Guga Noblar. Além disso, o BAFTA já tinha coroado Robert Aramayo, de I Swear. Sem o prêmio do SEG, o Timothée Chalamet fica só com o Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards. Lembrando que os colégios diferentes do Oscar, né, todos esses colégios são grupos de votantes diferentes. E nesse cenário, quem pode ganhar força é olha, ó, o Michael B. Jordan com o seu SEG Awards. Gostoso. Tô perguntando aqui no chat de que é o filme do Michael B. Jordan. O vencedor do Globo de Ouro por Agente Secreto segue em campanha forte nos Estados Unidos. Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio também podem se beneficiar de uma divisão de votos. Um histórico consolidado e filmes fortes da temporada são fatores que pesam na decisão final. Agora eu já vi todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor ator, ao Oscar de melhor filme. Pra mim, o que me pegou, vai ganhar? Não vai ganhar. É Bugônia. Bugônia me pegou muito. Eu amo a Emma Stone, amo o Georgios, o diretor de Bugônia. Pra mim, Bugônia, melhor filme dessa temporada. Bugônia. Você vai gostar de Bugônia. Você vai gostar de Bugônia. Mas eu gostei muito de Sinners também, gostei muito do filme do Leonardo DiCaprio, uma batalha após a outra. Não gostei tanto de Hamlet, viu? A gente falou que chorou, morri vendo Hamlet. Bom filme bom, mas não é pra mim aquilo tudo. Valor Sentimental também achei bom, mas não é aquilo tudo. Pra mim, aí, os 3 melhores pra mim dessa temporada: Bugônia, Sinners e Uma Batalha Após a Outra. Melhores filmes pra mim dessa temporada de filmes. Tem no Netflix, tem nos streams esse aí também, viu, Guga? Você pode ver os dois. No Max. Não. Você pode assistir Os Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Eu vou falar pra Lígia colocar pra vocês verem hoje, que aí você assiste. Boa. Mas Guga Noblar tá aberto. Quem achava que o Timothée Chalamet de Marge Supreme entrar como franco favorito, talvez tenha uma margem aí pro nosso Wagner Moura beliscar o Oscar de melhor ator, Guga Noblar. Os brasileiros já estão torcendo pro cara cair, né? Cai! Falece, do jeito que o brasileiro torce, a gente, né, quando vai torcendo numa competição, a gente torce pros caras no skate caírem de cabeça no chão pra nossa fadinha vencer. Brasileiro torce do pior jeito, então já deve ter gente fazendo aí fezinha pro cara se ferrar, mas enfim, eu não assisti o filme, eu não posso comparar. Eu sei que o Wagner Moura destruiu. Tu não viu nem o Agente Secreto? Eu vi, destruiu. Agente Secreto eu adorei. Agente Secreto é foda, é um dos melhores filmes da história do Brasil, sem dúvida. Agente Secreto, ainda estou aqui, mas pra mim, o melhor daqui de todos os tempos é Cidade de Deus. Cidade de Deus. Filme novo, né? Bom que você está indicando filme. Não, Cidade de Deus é o melhor filme da história do Brasil. O maior filme que a gente já fez é Cidade de Deus, velho. A gente tem que ser, verdades precisam ser ditas. Cidade de Deus é o maior filme da história do país. E depois tem esses 2 filmaços, Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, sensacionais. Cidade de Deus não foi premiado como merecia, concorreu ao Oscar, né, na época, se não me engano, concorreu. Mas não ganhou, merecia, um filmaço. Todo mundo já deve ter visto. E vamos, claro, torcer pro Wagner Moura. Ele destruiu, cara. Wagner Moura é foda. Ele é foda. E Agente Secreto, quem não viu, vai ver que filmaço poderoso. É um filme que impacta, né? Que faz a gente ficar refletindo, pensando. Além de ser um filmaço. Puta filme, que ideia foda. Enfim, assistam. E vamos ficar na torcida. Dá pra ganhar, Príncipe. Né? A gente é um pouco azarão. Ano passado era mais fácil. O Wendel Penedo perguntou que vampiro que o Wagner Moura fez no filme. O Cloropinga disse: Guga, assista Pecadores, muito bom. A Liz Longo falou que o Bugônia é estranho. É estranho, mas é... Nossa, do cacete. O Yorgos Lanthimos macetou nesse filme. Bugônia é muito mais. Que mais? O César Augusto acha que o Agente Secreto não vai arrumar nada. Eu acho que tem chance, viu? Acho que o melhor filme internacional vai ser uma disputa dura com Valor Sentimental. Mas eu acho que o Wagner Moura vai ganhando cada vez mais chance aí. Tô achando que o Wagner Moura vai pintando como azarão e vai levar essa daí, viu? E tem muita gente aqui falando sobre... Cadê? O Pop Ranch falou que quando lançar Agente Secreto no Shorts ele assiste. Enfim. E Cinderela Baiana, o Fábio Brito lembrou realmente, obra-prima do cinema brasileiro, Cinderela Baiana, talvez o melhor filme já produzido na história desse país. Tenho certeza que André Uzeda concorda. Antes de terminar, Guga, só mostrar um vídeo maluco. Você viu o que aconteceu aqui em São Paulo? Põe aí o vídeo. Põe o vídeo aí pro Guga ver.
Não sei se é um táxi ou um Olha isso, Guga. Ele até balança. Explodiu a Consolação. Blow! A Consolação explodiu, Guga Noblar. Isso é um Godzilla, de repente. Que Isso aí é... Olha, cara. O som da cratera explodindo... Como é o som? Foi assim, ó. Uma explosão abriu uma cratera no meio da Rua da Consolação aqui em São Paulo na noite de ontem. Foi por volta das 23 horas, no sentido Jardins, próximo à Avenida Paulista. Não há confirmação sobre a causa do incidente, não tiveram feridos também. Carro aqui, velho. Sorte do caralho. Porra, quase que foi no meio do carro, cara. O buraco tem 15 metros quadrados. Testemunhas relatam que horas antes... Que tem 15 metros quadrados o buraco, Letícia? 15 metros quadrados. 15 metros quadrados. É isso mesmo, você tá vendo? A cratera, mano. Vou te mostrar como é que ficou pra tu ver. Testemunhas relataram que horas antes já tinha tido cheiro de borracha e plástico queimado na região. E aí veio o estrondo. Hoje de manhã a via estava totalmente interditada no sentido paulista. Segundo a Enel, pode ter a ver com a rede elétrica. A distribuidora informou que o fornecimento de energia foi desligado para um cliente que estava sendo atendido por um gerador, mas não sabemos ainda a origem da causa. A Sabesp também está vendo lá o que aconteceu. Olha o tamanho do buraco, que buracão! Nossa, que buracão! Ai, que buracudo! A Comgás falou que não teve vazamento de gás e que o episódio não tem relação com a rede de gás. A causa da explosão ainda é desconhecida. Que maluquice, né, Gugu? Você viu? Parece... Será que é o Vecna tentando voltar pra Terra? Cara, parecia o Godzilla, né? Tem um filme do Godzilla que tem uma cena meio dessa, assim, que pá, ele arrebenta, sai debaixo do asfalto, enfim. Parecia cena de filme do Ultraman, sei lá, muito louca. Agora é Brasil, galera. É Brasil, alguém poderia ter morrido. As referências são muito novas sempre, amigo. Parabéns. Ultraman, porra, Ultraman tinha muita cena de briga em cidade, né, também. Pontes caindo, etc. Mas, cara, é a realidade do Brasil. O Brasil é uma zona da porra. Onde é que tu vai ver um negócio desse, velho? Uma cena dessa, porra, de repente explode a estrada. Não tem sentido esse negócio. Mas, enfim, isso é algum descaso, tem que investigar. Já tem a ANEL aí sendo chamada pra ver se a culpa não é deles. Os caras só fazem merda. Será que é deles de novo a treta? ANEL, Enel, sei lá o nome dessa companhia zoada da Itália. Enel. Anal. É Anal, no fim, porque toma ali, cidade de São Paulo, né? Paulistano toma, né, no reto por causa da Anal, que tá aí de novo, né? Fazendo com que você sofra e sinta por debaixo, é quase um fio terra, né? A Anal. De repente, lá debaixo da terra vem um pá! E você, paulistano, mas aí, mais uma vez se ferrando por descaso público. Isso é descaso da política, galera. Vai atrás. Dito isso, Guga Noblar, será que o oráculo ICL consegue falar sobre a situação da Enel em São Paulo? Será? Não sei, talvez consiga. Assistimos essa semana passada, Guga, o lançamento do nosso oráculo. Hoje eu usei o oráculo de novo no N1. O oráculo acerta tudo, Gustavo, tudo. Só quem errou foi o Juca Kfouri, né? Que achou que a final do Paulista ia ser São Paulo e Corinthians. Errou! Porque é Palestra e Novo Horizontino. Nisso, o oráculo nem deu opinião. Mas, Guga Noblar, você tem uma ferramenta que faz com que a gente possa fazer pesquisas, ajuda a gente a estudar, fazer planejamento de estudo, mostra a fonte de cada informação, e aí você virou assinante do nosso ICL, icl.com.br. Para assinar agora, roleicl.com.br. Dá para assinar com o mesmo valor depois? Vai conseguir. Hoje, Guga, 62 pila, você tem acesso a mais de 300 cursos, 5.000 horas de curso de idioma, curso profissionalizante, curso tecnológico, curso de IA. Tem no nosso ICL, no Instituto Conhecimento Liberta, os melhores professores do mundo. Tem acesso a filme, a série, as nossas produções exclusivas do ICL. Ajuda a financiar esta bagaça. Guga Noblar, nós precisamos pagar os boletos.
Vocês acham que o orégano que o Guga Noblar consome todos os meses é de graça? Tem que pagar o boleto, tem que pagar a conta, tem que pagar a tutora do Guga que cuida dele aí pra ele poder se alimentar. Vocês acham que é de graça? Não é de graça. E nós já não temos patrocínio, nós já não temos publicidade, nós já não fica pedindo Pix aqui todo dia. Guguinha, tem quantas pessoas vendo o programa agora, o Alex? 10 mil. 10 mil! Dava pra 100zinha assinar agora, hein, Guga? 100zinha. 100 pessoas. 100. É muito. Maravilha. 62 pila por mês, Guga. Barato demais. Não é nada. Se tiver, William, tô pobre, não consigo dar 60, só consigo dar 50. 45 pila você faz a assinatura básica. O solidário é legal que você dá uma bolsa de estudo pra alguém. R$62, Guga. Pra ajudar a gente a existir. O pessoal vai falar, nossa, olha como o Rolê ICL conseguiu a assinatura pro ICL. Olha que programa batuta. Mas aí vocês têm que ajudar. Não é pra ajudar. Pra ajudar o ICL. E o Rolê ICL. E aí pra isso você vai entrar em qual link agora, Guga Noblar? Porque você não vai ganhar livro, Letícia. Que livro que ganha? O livro não é só um jogo. É só um jogo. Tá escrito no roteiro, não é só um jogo. Eu vou printar pra você ver. Baralho do conhecimento. Baralho do conhecimento. Realismo capitalista. Realismo capitalista. E ainda vai levar todos os nossos cursos pra você fazer, você e sua família inteira. Mas ele tem que ajudar nós, Guga. Tem que ajudar nós. É, agora o momento é esse. É entrar no roleicl.com.br. Entrar onde, Guga? E assinar agora. Você vai entrar com a virar membro do ICL nesse momento. Vai! A hora. Liga já, a hora. Assine já. Vamos lá, quero Capial, quero a Ana Maria Trindade e a Fernanda Silva, todos agora no roleicl.com.br. roleicl.com.br, dá tempo de entrar o Fábio Brito, o Antônio Borim, o Lelor Biriba, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Não se esqueça também, meu querido Dea Camargo, de ser um dos 100 assinantes. A gente quer 100 assinantes, mostrar que a gente tem moral. Então, Ana Paula Carneiro, vai lá, junto com o Flávio Dabi, todos agora no Rolê ICL, junto com Jalambe Paulo, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Japonês? Rolê. Obrigado, Alex. O Alex conseguiu, hein? Muito bem. Alex, um beijo para você, um beijo para a nossa equipe toda, um beijo, Guga Noblar. Amanhã, 11h30 da manhã, estamos de volta aqui, se não cair um míssil nuclear em São Paulo. Adiós! As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.